Uma universidade conectada com o seu tempo, com a ciência e com a formação humana. A Universidade de Caxias do Sul é uma universidade comunitária que tem como missão produzir, sistematizar e socializar o conhecimento com qualidade e relevância para o desenvolvimento sustentável. Conectada com você, sua vida e seus sonhos. Cerca de 100.000 pessoas levam no seu currículo o nome da Universidade de Caxias do Sul. Mas o legado de uma universidade não pode ser só medido pelo número de pessoas que ela formou, mas também pelos conceitos e ideias que ela ajudou a revolucionar, pelas empresas que ajudou a implantar e até mesmo pelos sonhos que ela ajudou a concretizar. A marca da UX ultrapassou as barreiras do tempo e os limites do espaço. Ela está impressa em milhares de histórias e conquistas e segue sua trajetória de sucesso, preparando pessoas com capacidade para transformar o mundo, criar o novo e antecipar o futuro. Universidade de Caxias do Sul. Então, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Lucas, eu sou o responsável pelo webinar de hoje, de desafios e perspectivas para a docência online, especificamente motivação e engajamento dos estudantes. Eu sou graduado em Ciências Biológicas, eu fiz minha formação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz meu mestrado e meu doutorado na área de neurociências, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
E desde 2008 eu sou professor na Universidade de Caxias do Sul. Eu atuo primariamente no curso de psicologia, mas tenho disciplinas em alguns outros cursos também. Sou coordenador de um curso de especialização em neurociências aplicada à linguagem e aprendizagem, mas eu estou aqui como parte do Núcleo de Formação de Professores da Universidade de Caxias do Sul. É a parte do Centro de Inovação e Tecnologias Educacionais, o Sintec. O que eu trago para vocês hoje é parte de um ciclo de webinars e entrevistas, né? A gente chama o conjunto todo de desafios e perspectivas para a docência online. Como eu mencionei, eu hoje especificamente vou falar de motivação e engajamento, mas a gente tem uma alternância de webinars e entrevistas, né? Na descrição aqui embaixo no vídeo do YouTube tem o link para o conjunto completo de atividades. Então, se vocês quiserem acompanhar o que vem mais adiante, ou se vocês quiserem acompanhar o que já aconteceu, vocês podem salvar o link que está aqui embaixo. Essa é a nossa segunda atividade nesse ciclo, né? Ele foi começado na semana passada, no sábado, pela professora Elisa Boff, que fez uma brilhante discussão sobre educação à distância, educação online, educação remota, né? Todo o contexto que a gente está vivendo, as diferenças que são importantes, as características que envolvem a atuação nessa modalidade, né? E a gente começa agora, dentro do nosso ciclo, a focar em tópicos específicos. E a gente escolheu motivação e engajamento como o primeiro desses. Por que é importante a gente falar de motivação? Por que é importante a gente falar de engajamento no nosso contexto atual, né? No contexto amplo, independente desse período de pandemia, a gente costuma ouvir como comentário comum dos professores a ideia de que meus estudantes não são motivados, meus estudantes não se interessam pelos tópicos que eles precisam estudar. No contexto de pandemia, a gente está vendo uma situação mais marcante, porque muitos estudantes e professores também subitamente foram colocados em papéis que eles não estão acostumados a exercer, né? Trabalhando a partir das suas casas, estudando nas suas casas, e vem o comentário de o estudante não faz as tarefas, o estudante não consegue ficar atento às atividades. Eu tenho uma menina de 7 anos aqui em casa, né? A gente, todos os dias, eu e minha esposa, a gente trabalha as atividades que a professora prepara. A professora é excelente, as atividades são muito bem organizadas, mas é difícil recrutar a participação de uma criança de 7 anos. Então, várias estratégias a gente precisa usar para dar conta disso. Então, mesmo que a gente não esteja numa situação de docência online, motivação já é frequentemente uma dificuldade que a gente tem como professor para recrutar nos estudantes. Se a gente está atuando, seja com ensino remoto, seja com educação à distância, algumas dessas dificuldades se amplificam. Meu objetivo hoje, então, é tentar entender, junto com vocês, entender um pouco melhor o que é esse processo motivação, o que é esse elemento engajamento dos estudantes, como essas duas coisas se conversam, porque elas estão intimamente relacionadas, e o que o professor pode fazer, seja atuando presencialmente, seja uma docência online, o que ele pode fazer para tentar motivar mais os estudantes e recrutar mais o engajamento desses estudantes. Então, começando aqui com alguns slides, eu gosto de usar slides para ir acompanhando a sequência do raciocínio, né? Motivação. Primeiro a gente precisa definir as coisas. Motivação, a gente enxerga a motivação de duas maneiras. O que ela é, de maneira prática, é o desejo por alguma coisa. Quando a gente quer alguma coisa, a gente está motivado para ir atrás daquela coisa. Muitas pessoas têm motivação por coisas que são comuns, como, por exemplo, pizza, né? Pizza é algo excelente, as pessoas se sentem muito motivadas, especialmente sexta-feira, sábado, por tentar interagir com uma pizza, né? Outras pessoas são motivadas por interação social, né? Frequentemente utilizando seus dispositivos eletrônicos, como celulares. Outras pessoas são motivadas para fazer interação social ao vivo, né? Algumas pessoas são motivadas por estudar, né? Tem gente que gosta de estudar, e isso facilita muitas coisas. Então, motivação é o desejo por algo. Externamente, que é o que a gente observa, motivação pode ser identificada como os comportamentos que são exibidos na busca por esse algo. Quando a gente precisa que alguém faça algo e esse alguém não está fazendo, é comum que a gente identifique ele não tem motivação,
né? E essa é a reclamação comum com relação a alguns estudantes. A gente observa o comportamento deles e vê que eles não estão fazendo a tarefa que a gente gostaria que eles fizessem, que a gente sabe que eles precisam, então a gente diz que eles não estão motivados. Então, motivação tem a ver com desejo, e esse desejo se manifesta na exibição de comportamentos. Engajamento, no contexto educacional, é o comprometimento do estudante com a sua aprendizagem. Então, o estudante que está engajado é um estudante que está exibindo os comportamentos, né, necessários para conseguir avançar no seu processo de aprendizagem. Então, as duas coisas estão muito relacionadas, porque para você ter engajamento, você precisa ter motivação. Então, a gente primeiro vai discutir motivação, depois a gente vai discutir engajamento e depois a gente vai cruzar essas duas coisas e ver que estratégias o professor pode utilizar para tentar maximizar a motivação e promover mais engajamento. E, Nathan, eu não vou falar de palestra motivacional, né? Só para deixar bem explícito. Eu não acredito nessas coisas. Né? A pessoa assiste uma dessas palestras motivacionais, ela fica bem animada, mas a gente sabe que essa motivação dura muito pouco e ela não costuma levar a comportamento, mudança de comportamento. Meu objetivo aqui é tentar fazer uma análise científica, uma análise técnica do que é essa motivação, né? Quais são os seus componentes, onde as coisas podem dar errado ou acontecer diferente do que a gente espera, e aí como eu posso intervir em cada um desses elementos da motivação. E tudo isso vai ter consequências sobre engajamento. Então, focando primeiro em motivação. É comum que a gente divida a motivação em 4 componentes: a energia, a direção, a persistência e a força. Tá? A gente vai, com calma, trabalhar cada um desses tópicos, né, e discutir como eles funcionam e ver as suas consequências. A gente vai, ao longo do processo, definindo cada um deles. Vamos começar com a energia, então. Tá? Energia. É comum que a gente divida em 2 elementos. Tá? A energia é o querer, é o que faz com que a gente queira as coisas. É comum que a energia seja dividida em motivação intrínseca, tá? Eu faço porque eu gosto, e motivação extrínseca. Eu faço porque vou ganhar algo em troca. Esses são os 2 elementos básicos que movem as pessoas. A maior parte das pessoas, na maior parte do tempo, vai estar funcionando por motivação intrínseca. Elas vão estar fazendo as coisas que elas gostam. Né? Então, se tu, por exemplo, deixa alguém de férias, em que a pessoa costuma ter mais tempo livre, é comum que ela expresse de maneira clara o que é a motivação intrínseca dela. Ela vai, talvez, assistir seriados, ela vai, talvez, ler, ela vai, talvez, interagir com as outras pessoas. Tá? Ela vai estar fazendo, exibindo comportamentos por conta do que ela gosta de fazer. A motivação extrínseca vai estar presente naquelas situações em que você não quer fazer alguma coisa, mas você precisa fazer porque você precisa do que você vai ganhar em troca. Exemplo, o emprego de muitas pessoas. A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas estão infelizes no seu emprego, mas elas continuam trabalhando naquela posição porque elas precisam da remuneração. Esse indivíduo que está numa situação dessas, ele está trabalhando por motivação extrínseca, né? E a motivação dele está associada à remuneração que ele recebe. Então, frequentemente, é comum a gente ouvir a frase, né? Descubra algo que você gosta de trabalhar, o que você gosta de fazer, e você não vai trabalhar mais nenhum dia na sua vida. Quando a gente está trabalhando com algo que a gente gosta, e eu gosto de trabalhar como professor, eu gosto de trabalhar com formação de professores também, né? E eu aqui espero para trazer uma pequena contribuição, eu gosto disso. Então, eu fico altamente motivado para fazer todas essas atividades. Eu passei 2 semanas preparando esse material porque eu gosto disso. Mas, às vezes, a gente tem que fazer algumas coisas porque a gente precisa do que vai vir em troca. Né? Mas, então, idealmente, as pessoas estariam fazendo porque gostam. Nem sempre isso vai ser viável. Tá? Porque, e eu coloco aqui crítica, né? Não crítica que eu vou ficar apontando os problemas necessariamente, mas crítica quando a gente está fazendo a análise. No contexto de educação, no contexto de ensino e aprendizagem, de vez em quando os estudantes gostam do assunto que eles estão estudando. Isso é excelente. Né? Eu, por exemplo, quando estava no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, eu comecei a estudar química, que é um assunto que eu gosto bastante. Né? Eu sou graduado em ciências biológicas, mas eu gosto de química. E teve uma determinada situação
né? Eu estava parado esperando uma pessoa e eu estava com o livro de química na mochila. Eu abri o livro e saí lendo e aquilo foi divertido, né? Não estou dizendo que eu tenha qualquer habilidade especial com química. Eu sou como uma pessoa comum, mas eu gostei daquele assunto. E simplesmente por gostar, eu fui estudando, estudando e estudando. E naquele período ali de uma hora e meia que eu fiquei esperando a pessoa, eu sou relativamente paciente com essas coisas, eu acabei conseguindo avançar, né, várias e várias semanas dentro dos tópicos que iam ser trabalhados em sala de aula, né, no primeiro ano do ensino médio, na época segundo grau, né, eu sou um pouco mais antigo. Mas então, aquele período ali de 1 ou 2 horas estudando me foi útil porque, mesmo que eu não dominasse os assuntos, né, e eu certamente não dominava, eu já tinha lido um pouco a respeito e isso facilitou muito o que veio na sequência. Então, frequentemente, a gente idealmente, né, na verdade, a gente deveria identificar o que cada estudante consegue apreciar, consegue gostar dentro de um assunto. Nem sempre isso é possível, né? Porque tem questão de incompatibilidade, tem pessoas que não gostam de certos tópicos, né? E tem pessoas que gostam de certos tópicos. Quando a gente está trabalhando com uma turma, essa turma é heterogênea. Eles vão gostar de coisas diferentes. Então, às vezes, o assunto vai atrair alguns, mas não todos, né? Esses que não são atraídos pelo assunto, a gente tenta justificar que eles precisam estudar aquele assunto, eles precisam estudar aquele tópico. E então os professores, né, eles frequentemente têm argumentos, não, esse pedaço da matemática vai ser útil em tal momento, esse pedaço da física vai ser útil nesse momento, esse pedaço de ciências vai ser útil em determinado momento. Só que nem sempre a gente consegue justificar de maneira adequada para o estudante, né? E se a gente não convencê-lo de que ele precisa daquele tópico, a motivação, a energia para ele estudar aquilo já vai diminuindo, né? Porque aquilo se torna obrigação, né? E às vezes se entra numa situação que é complicada, que é recompensar o estudante por estudar um determinado assunto. Normalmente você está numa situação de barganha, né? Se tu estudar, tu ganha, né, tal coisa em troca. Mas isso não costuma ser feito no nível do professor, isso às vezes as famílias tentam fazer, né? O estudante está dificuldade num determinado tema, né? No ensino médio ou no ensino fundamental, se a família tenta dar algum tipo de estímulo para ele estudar mais. Nem sempre funciona, às vezes vai, né? Mas então, numa situação ideal, a pessoa teria energia para estudar aquele assunto que ela gosta. Às vezes ela tem energia porque ela entende que precisa, né? Numa situação extrema, ela só vai ter energia se ela for recompensada de alguma maneira. Então, esse é o componente energia, é o desejo, é o início do processo. Só que ter energia não é suficiente. A gente precisa também ter direção. O que é direção? Tá? Direção é como a gente vai alcançar o objetivo, é como a gente vai alcançar o que a gente deseja. Em muitos casos, a direção é simples, naquelas motivações que são de curto prazo. Se você está com fome, você levanta e pega alguma coisa para comer. Se você está com sede, você levanta e pega alguma coisa para beber. Só que certas coisas, como completar o ensino médio, né, completar um curso superior, são objetivos de muito longo prazo. A pessoa até pode ter desejo, né? Ou pensando em estudante do ensino médio, ele quer entrar num determinado curso superior. São objetivos de longo prazo e o percurso que o estudante precisa percorrer para alcançar esse objetivo não é um percurso, às vezes, em linha reta. Às vezes ele tem que fazer certas escolhas, ele tem que saber como chegar lá. E o que a gente observa é que, às vezes, tem pessoas que têm o desejo por fazer algo, mas não sabem como fazer esse algo. E, frequentemente, se falharem no processo, porque elas não sabem como atingir o objetivo, elas acabam ficando desmotivadas. Então, essa direção, o como alcançar o objetivo, inclui a organização, né? Organização do tempo, organização do espaço, que são duas coisas importantes para a gente conseguir atingir qualquer objetivo de longo prazo. E no nosso caso específico de docência, essa organização do tempo e organização do espaço são importantes para a gente conseguir estudar, né? A gente às vezes pergunta, eu comumente pergunto para os meus estudantes qual é o tempo que você reserva para fazer o seu estudo. Onde você estuda. E, frequentemente, o espaço no qual o estudante está estudando tem uma série de distratores. Isso vai ser complicado para ele conseguir estudar.
E quando o objetivo é de longo prazo, é comum que ele tenha muitas etapas para a gente cumprir até conseguir atingir o objetivo, né? E frequentemente precisa saber organizar essas etapas para a gente conseguir atingir o objetivo. Por que eu chamo atenção disso? Porque falta de direção é fonte comum de dificuldade por parte dos estudantes. Eles frequentemente querem fazer, eles querem estudar, né? Se eles, por exemplo, recebem um trabalho, uma tarefa para ser feita, eles frequentemente querem fazer, eles estão dispostos, eles têm energia. Mas, em muitos casos, o professor não deu orientações de como eles vão executar. O professor foca no resultado final, vocês devem me entregar um resumo, vocês devem me entregar uma resenha, vocês devem apresentar um seminário para a turma, vocês devem fazer um pôster, mas o professor não disse como eles vão fazer aquela atividade. Isso vai gerar dificuldade para muitos, né? Então, como eu estava mencionando, é comum que o professor oriente sobre os objetivos, sobre onde se quer chegar, mas não sobre as etapas que precisam ser cumpridas para chegar, né? Um exemplo, é comum que os professores deem atividades para os estudantes fazerem em grupo, né? Então, o professor apresenta o que seria o resultado final, pode ser um trabalho escrito, né? Seja na forma de uma entrega para o professor, seja na forma de um pôster, né? Que o grupo vai apresentar para a turma, e o professor diz, em grupo. Tá, mas e daí? Grupos têm configurações que podem ser muito complexas, né? No mínimo, seria útil que o professor trabalhasse com a turma, com os grupos, né, para identificar, ok, quem é o coordenador do grupo? No sentido de quem é que vai estabelecer o contato mais frequente com o professor, quem é que vai fazer a organização, né, de quando o trabalho vai ser feito, quem é que vai fazer o chamamento para os colegas que pertencem ao grupo se organizarem, né? Um outro exemplo, esse mais recente. Eu sou professor no ensino superior, então alguns dos meus exemplos são de ensino superior, mas espero que sejam transponíveis para outros contextos, né? Trabalho em grupo é algo que acontece nos mais variados níveis. Mas uma atividade que eu pedi para os meus estudantes recentemente, nesse período de distanciamento social, foi vocês devem produzir um vídeo apresentando o pôster de vocês, né? O pôster eles já tinham entregue como um arquivo em separado. Eu poderia simplesmente dizer isso, produzam um vídeo, né? Tá, mas daí vem as perguntas, tá, mas para como é que a gente vai filmar, professor? Que tipo de arquivo a gente tem que mandar, né? Qual é o tamanho do vídeo? Não, eu já me antecipei, certo? A gente tem na nossa universidade um recurso de videoconferência, que é o que a gente está usando para boa parte das nossas atividades, e eu disse, então, ó, tá aqui o endereço da sala de reuniões de vocês, certo? Vocês todos devem entrar nessa sala de reuniões, vocês todos devem estar com a câmera aberta, porque eu quero ver a cara de vocês. Esses estudantes já fizeram várias disciplinas comigo, eu já os conheço de outros momentos. Eu quero ver a cara de vocês apresentando, tá? E o que vocês vão fazer vocês se organizem, pode ser em sequência, mas também podem um estar se atravessando com o outro. Vocês entrem todos no link, coloquem para gravar aquela reunião, se faz desse jeito, né? E vocês apresentem, daí você tem 10 minutos, eu quero que todos participem, pode ser um de cada vez, pode ser vocês um complementando o outro, né? Isso já foi instrução suficiente para que todos os grupos fossem bem-sucedidos. Eu não fiz a tarefa por eles. Quando eu dei direção, eu não fiz a tarefa. Eu só coloquei os elementos necessários, as direções necessárias, as orientações necessárias para que eles pudessem fazer a tarefa. Frequentemente, a falta de direção impede que o estudante, mesmo que esteja motivado, execute a tarefa a contento. Quando a gente dá para ele as ferramentas, e explica como essas ferramentas funcionam, isso facilita que o estudante demonstre o quanto ele aprendeu, que ele demonstre como ele está funcionando com aquele tópico. Então, é importante, quando a gente for dar qualquer tipo de atividade para os estudantes, independente do nível, que a gente não assuma que eles sabem como fazer a tarefa. Alguns deles sabem. Alguns deles são versáteis e conseguem se virar, né, e descobrir como fazer a tarefa. Mas vai ter uns tantos que não têm clareza sobre como fazer a tarefa. E, de novo, não é levar o sujeito pela mão.
é apontar o caminho, ele que vai ter que percorrer esse caminho. Mas eu estou só dando as ferramentas necessárias ou as instruções necessárias para que ele consiga percorrer o caminho e focar no seu processo de aprendizagem, não em descobrir como ele vai chegar naquele destino. Então, essa é a direção, né? As etapas, o caminho necessário, as orientações necessárias para se conseguir alcançar o objetivo. O terceiro elemento é persistência. A persistência é especialmente importante quando a gente tem objetivos de longo prazo, porque vão surgir obstáculos. Qualquer objetivo de médio, qualquer objetivo de longo prazo, certamente vai ter obstáculos. Mesmo alguns objetivos de curto prazo têm alguns obstáculos. E é importante que a pessoa consiga persistir, superar esses obstáculos, né, para manter a motivação. Porque quando tem obstáculos, frequentemente a pessoa vai falhar uma vez, duas vezes, ou vai encontrar dificuldades. E a persistência é o que faz com que ela continue tentando até superar esses obstáculos. Esses obstáculos, então, podem ser, por exemplo, dificuldade de acesso. A gente diz, não, pega o livro, tá, mas a biblioteca está fechada, já ficou complicado, certo? Às vezes procure um vídeo no YouTube, tá, mas qual vídeo? Qual vídeo é bom? Qual vídeo tem as informações relevantes? Tá? Outros obstáculos são os imprevistos, né? Podem ser problemas de saúde, pode ser falhas de equipamento, né? E a gente tem que ter planos B, né, para poder superar esses obstáculos. E como eu mencionei, frequentemente as pessoas vão ter insucessos. E quando ela tem um insucesso ou dois insucessos, é comum que a energia sofra como consequência e a pessoa perca motivação. Notem, ela tinha energia de início, mas o fato dela não ter persistência, não estar conseguindo superar aqueles insucessos, faz com que ela acabe ficando desmotivada no final. Então, o que a gente tem que chamar a atenção aqui? Primeiro, tem um componente cultural para a persistência e um componente familiar para a persistência. Tá? Isso é difícil, talvez, da gente se deslindar, no sentido de que a gente pertence a uma cultura, tá, que valoriza certos atributos, certas características individuais e, em consequência, não valoriza outras culturas. Alguns anos atrás, o governo federal tinha o slogan, né, brasileiro não desiste nunca, ou alguma variação dessa expressão. Estava querendo dizer que o brasileiro é persistente. E o brasileiro, de modo geral, ele é bastante versátil. Né? Mas tem outras culturas que têm isso como um lema, né? Ou como algo que define essa cultura. Né? Eu penso sempre nos alemães. Né? A gente teve a Segunda Guerra Mundial, que foi um período terrível. Os alemães fizeram coisas terríveis, especificamente os alemães nazistas fizeram coisas terríveis, mas o resultado ali, na segunda metade da década de 1940, era uma Alemanha destruída no pós-guerra. Né? Tu dá ali 2, 3 décadas e tu já tem um país que está organizado, tu dá mais umas poucas décadas e o país já é uma potência. Né? Não muito diferente o Japão, que também fez coisas horríveis durante a Segunda Guerra Mundial, foi derrotado, né? Mas em poucas décadas já tinha conseguido se reerguer como país, como indústria. Porque tem componente cultural ali, tanto na Alemanha como no Japão, né? E por favor, eu não estou falando favoravelmente aos horrores que eles fizeram na guerra, eu estou falando do pós-guerra nesse caso, né? São países que têm um componente que valoriza persistência. Certo? E se você é persistente, você vai conseguir chegar mais longe, porque você supera os obstáculos que apareçam. Nesse caso, talvez o jeitinho brasileiro, tão falado, seja indicativo de que, ok, o brasileiro ele é versátil, mas se ele puder, ele vai desviar do obstáculo, em vez de superar o obstáculo. E desviar não necessariamente da melhor maneira, de uma maneira tão correta. Né? E o segundo elemento é o componente familiar. Né? A persistência é algo que pode ser desenvolvido nos jovens. Certo? É algo que, frequentemente, quando está falando em psicologia de crianças e adolescentes, né, se destaca, olha, você não deve parabenizar o sucesso, você deve parabenizar o esforço. Né? O sucesso ele precisa vir como consequência de você ter se esforçado, de você ter trabalhado e de você ter persistido. Né? A gente sabe que tem famílias, e o natural talvez seja até valorizar o sucesso,
né? Quando a pessoa consegue atingir um objetivo, quando o jovem consegue atingir um objetivo, a gente comemora, a gente tem inclusive os aplausos para isso. Mas não é o produtivo em termos de formação do indivíduo. O produtivo é você aplaudir o esforço, né? Mesmo que às vezes você não alcance o sucesso. Porque se você valoriza o esforço, né, o indivíduo jovem ele vai incorporando, eu devo me esforçar, vai incorporando na sua maneira de enxergar o mundo. O que aumenta a chance dele se esforçar mais adiante. O sucesso vem como consequência, não como objetivo. Então, tem um componente cultural, tem um componente familiar também. Só que, do ponto de vista do professor, o que o professor pode contribuir aí? Né? O que o professor pode contribuir? Facilitando o acesso. Né? Eu gosto de trabalhar com a ideia de conveniência. A conveniência, a facilitação do acesso é algo que tende a... Ficou ali facilitador da persistência. Não ficou feliz essa expressão. Né? Mas não, tá certo. Facilitador da persistência. A conveniência facilita que o indivíduo exiba a sua persistência. Né? Vou trazer um exemplo que eu utilizei, na verdade, que eu uso com os meus estudantes. Né? A gente passou alguns anos atrás por uma reformulação curricular na universidade, introduzindo uma série de atividades que os estudantes precisavam fazer em casa, mesmo sendo ensino presencial, eles tinham atividades em casa. De maneira simples, a gente estava formalizando e regrando a ideia de que o estudante também precisa estudar em casa, né? E isso é útil para ele chegar na aula mais preparado. E eu pensei, tá, eu quero fazer atividades semanais, né? Eu quero que todas as semanas o estudante faça alguma coisa para se preparar para a aula que vem na sequência. Como é que eu vou fazer isso? Bom, estudante usa a internet, estudante curte a internet, né? Estudante curte vídeo. Então, eu vou preparar o meu material na forma de pequenos vídeos que ele possa assistir pelo YouTube. Dá trabalho para mim? Com certeza. Mas, de novo, é aquela coisa, eu gosto de fazer isso, então eu vou fazer com prazer. Né? Mas, então, o que eu optei por fazer? Do ponto de vista do estudante, ele precisa clicar num link para assistir o vídeo e no outro link para fazer os exercícios. O acesso às minhas atividades, ele é um acesso fácil. As atividades em si não são. Né? Os vídeos têm tópicos com conteúdos densos. Eu produzi os meus vídeos, mas eu poderia ter escolhido vídeos já disponíveis na internet, né? Como professor, como a professora Elisa Boff mencionou na semana passada, né? Uma das atribuições do professor é fazer a curadoria do material que vai ser disponibilizado para os estudantes. Então, eu optei por produzir o meu, mas eu poderia ter escolhido vídeos que já estão disponíveis na internet, feito essa curadoria, mas eu facilito o acesso para o meu estudante. Porque daí ele não vai poder usar argumentos do tipo, eu não consegui ir na biblioteca, eu desisti porque a biblioteca estava longe, eu desisti porque a biblioteca estava fechada, eu desisti porque eu não sabia que vídeo era adequado. Eu já estou dizendo, só clica no link. O trabalho que o estudante vai ter é o trabalho de estudar aquilo. É o trabalho de fazer os exercícios. Eu retiro a dificuldade de acesso, de maneira que ele possa devotar toda a energia dele para o estudo, para o fazer, para o aprender. Nisso eu estou facilitando a persistência no longo prazo, porque eu estou tirando uma série de obstáculos. Tá? E em muitos casos, quando a gente sabe que vai ter obstáculos, a gente orienta já os estudantes, os obstáculos previstos são esses. Você pode superá-los assim, assim e assim. Ou, em muitos casos, o obstáculo vai surgir depois. Né? O estudante ele vai tentar e o obstáculo vai ser identificado e a gente, às vezes, não tinha como prever esse obstáculo. Né? Para mim foi muito marcante uma situação que aconteceu comigo ali em 2005, quando eu era professor substituto lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu trabalhava a disciplina de biofísica, eu sou graduado em ciências biológicas com bacharelado em biofísica. A gente estuda radiação, essas coisas. Aí eu vou trazer logo um exemplo com radiação. Mas então, era a disciplina de biofísica, era uma estudante do curso de veterinário, né? E os estudantes do curso de veterinária, eles são ótimos, né? Mas no primeiro semestre eles focam em anatomia, porque é a disciplina difícil
no primeiro semestre da anatomia. E essa estudante, então, estava fazendo outra disciplina comigo, ela estava fazendo a disciplina de biofísica. E a gente tinha tido nossa primeira avaliação, nossa primeira prova, né? E a estudante tinha tido um desempenho que não era lá muito bom, ela tinha tirado 5 ou 5,5. E ela chegou para mim, né, como professor da disciplina, e disse: professor, eu não sei o que fazer. Né? Eu estudei, e olha a nota que eu tirei. Né? Eu fiquei horas e horas e horas estudando, e eu tirei essa nota que não é representativa do meu esforço. E ela disse: eu estou pensando em desistir. Eu, como professor, fiquei extremamente preocupado, porque o meu compromisso é com o estudante. Né? A universidade é o meu empregador, mas o meu compromisso é com o estudante, com a aprendizagem desse estudante. Então, se alguém diz que vai desistir, para mim é terrível. Daí vamos com calma. Me conta sobre como tu estudou. Né? Ela relatou como ela tinha estudado. Eu, na época, não sabia tanto quanto eu sei hoje sobre técnicas de estudo, mas ela relatou como ela tinha estudado, e eu consegui já identificar que não era uma estratégia muito útil de estudo. Né? Daí eu combinei com ela: vamos fazer o seguinte, tá? Estuda desse jeito. E orientei ela sobre o que eu entendia, né? Eram as técnicas melhores. Hoje eu sei que tem outras técnicas mais interessantes, mas eu dei uma orientação para ela. Na verdade, o que estava faltando para ela era a direção, o componente anterior. Ela não sabia como estudar. Né? E como ela estava encontrando, não sabia como, ela encontrava obstáculos, e daí ela estava desistindo. Eu dei uma orientação para ela sobre como, e disse: ó, estuda desse jeito, vamos ver como vai ser a segunda avaliação. Né? Efetivamente, na segunda avaliação, a nota dela melhorou bastante, subiu para 8, se eu não me engano. E ela ficou muito feliz com aquilo. Então, era uma estudante que estava numa situação de quase desistência, mas com a direção adequada, o elemento anterior, ela resolveu persistir, e dela conseguiu superar os obstáculos. Aquele obstáculo, pelo menos. Ela ficou tão contente que no semestre seguinte ela voltou como monitora da disciplina. Acho que é a primeira vez que alguém do curso de veterinária é monitor daquela disciplina, porque normalmente eles não se interessam pelo assunto biofísica. Né? Mas então, o que aconteceu aí? Uma interação ali de 5, 10 minutos entre eu, professor, ela e estudante, em que se conseguiu identificar o que poderia estar sendo feito um pouquinho diferente, e isso foi suficiente para ela não desistir. E como eu dei orientações suficientemente úteis, né, para a necessidade dela na época, ela acabou persistindo e depois ficou muito motivada com a disciplina, tanto que retornou. Então, em muitos casos que a gente observa, que a gente olha de longe e diz: não, o estudante não tem motivação, às vezes o que está acontecendo é que ele não está conseguindo superar os obstáculos. Eu, como professor, não tenho como dar conta de todos os obstáculos, mas alguns obstáculos podem ser minimizados pela minha atuação como professor, né, facilitando a persistência do estudante. E o quarto elemento da motivação é o força. Né? Força se refere à habilidade de resistir a estímulos concorrentes mais interessantes, né? Estímulos concorrentes que chamem mais atenção. Às vezes a gente expressa como adiamento de gratificação, porque normalmente o estímulo concorrente é uma gratificação instantânea. Vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é isso. Quando a gente está estudando, né, é comum que a gente tenha demandas por interação social. Hoje a gente vive num mundo regrado, talvez, ou dominado por comunicação instantânea. Né? O WhatsApp talvez seja a forma mais frequente disso e das formas mais danosas. Eu utilizo como ferramenta de trabalho, como ferramenta para manter contato com família e tudo mais, que são coisas muito importantes, mas quem é da família pode atestar que eu provavelmente fui o último da família a me juntar ao WhatsApp. Né? Eu resisti por muito tempo. Porque, efetivamente, esses dispositivos, essas tecnologias de comunicação, elas ficam ali a todo instante querendo a sua atenção. Né? E interagir com pessoas é bom. A maior parte das pessoas gosta de interagir. Tem gente que não gosta, a gente entende. Né? É uma outra maneira de existir e também perfeitamente válida, mas a maior parte das pessoas gosta de interagir com os outros. Então, se você tiver que, por um lado, estudar e do outro lado tiver um monte de mensagem chegando dos seus amigos, as mensagens têm uma chance muito maior de vencer,
você precisa ter força para se manter estudando. Ou você precisa ser capaz de adiar a gratificação que as mensagens dos colegas, dos amigos representam. E a gente tem também, eu menciono porque isso é especialmente comum com daí, adolescentes, as demandas de jogos eletrônicos, né? Porque o mesmo dispositivo que você usa para se comunicar e interagir socialmente, ele também você pode utilizar para jogar, ou você talvez possa ter um videogame ou alguma coisa parecida. Né? Esses jogos, eles foram feitos para serem atraentes, para serem desejáveis. E frequentemente eles são mais desejáveis do que o estudo. Né? Eu sou uma pessoa que gosta de jogar videogame, né? Mas eu tenho as minhas regras. Eu só ligo meu videogame depois de determinado horário, quando eu já trabalhei o dia inteiro, às vezes manhã, tarde, parte da noite. Ok, já trabalhei o suficiente. Agora eu vou me permitir aquilo que eu também quero fazer. Então, a força tem a ver com resistir. Certo? Resistir a interesses diversos, resistir a outras demandas. É comum que as pessoas misturem persistência e força. Persistência tem a ver com superar dificuldades. Força tem a ver com resistir tentações. Né? São duas coisas um tanto quanto diferentes. A crítica que a gente faz aqui, né, é que também nesse elemento força, nessa habilidade de resistir às tentações, tem um componente cultural e tem um componente familiar. Certo? Alguns países valorizam austeridade, você ser capaz de resistir às tentações. A gente tem religiões ou né, correntes filosóficas que também valorizam o resistir às tentações. E tem famílias que também, né, dentro da família, desenvolvem isso. Então, primeiro nós vamos fazer as tarefas, depois a gente vai ganhar as coisas divertidas, as coisas que a gente quer fazer. E quando a gente, às vezes, tem falha nesse componente força, nesse componente adiamento de gratificação, bagunças muito grandes podem acontecer. Né? Eu trago como exemplo o que parece ser a cultura predominante nos Estados Unidos, né? que trabalha, uma das coisas que está, inclusive, no que é a estrutura de funcionamento deles é a busca pela felicidade, né? The pursuit of happiness. A busca pela felicidade, a busca pelo prazer, né? A busca pelas coisas agradáveis. E daí você vive numa cultura em que você comprar coisas, você ter esses vários prêmios que o consumo pode lhe dar, é algo que é muito valorizado. Né? E daí você acaba fazendo dívidas, porque você não consegue resistir ao produto, você compra algo que você não necessariamente precisaria, e logo aquele efeito novidade passa, então você precisa comprar alguma outra coisa, e você tem um endividamento individual bastante grande. Né? Enquanto que outras culturas, trago de novo o exemplo do Japão, né? O que é valorizado é a austeridade. Né? É você viver com as coisas poucas, com coisas simples. Né? Tem uma frase que eu gosto, que uma senhorinha japonesa, num documentário, falou, o segredo para você viver bastante é comer pouco. Coma até ficar 80% satisfeito. Né? Ou seja, a ideia de não coma nem o que você deseja, coma menos do que você deseja. Né? Porque daí você vai conseguir ter uma série de coisas a mais. Mas então, a força é algo que tem um componente cultural e tem um componente familiar. E o que vem como um desafio muito grande hoje? Né? Os equipamentos de comunicação. Né? Eu cito o celular como exemplo. Tem alguns estudos recentes mostrando que o simples fato de você estar com o celular dentro do seu campo de visão, diminui a sua inteligência em tantos por cento. Né? Eu não tenho o número exato aqui, mas diminui a sua capacidade de fazer raciocínio de maneira significativa, simplesmente se ele está no seu campo de visão. Porque mesmo que você não esteja usando, mesmo que ele esteja com a tela para baixo, você sabe que ele existe. E um pedacinho do seu cérebro fica se virando na direção daquele celular. Esse mesmo estudo mostrou que se o celular está dentro da bolsa, ou dentro do bolso, no sentido de ele está fora do campo de visão, a pessoa já fica mais esperta. Mas numa situação ideal, ele está em outro cômodo, ele está em outra peça, ele está fisicamente distante. Apenas aí a pessoa consegue chegar mais perto do que é a sua verdadeira inteligência, do que é o seu verdadeiro potencial. Então, o celular ele é um distrator bastante importante. E no momento que ele
é frequentemente o meio de acesso à interação com as pessoas, ele é algo que vai atrapalhar bastante o estudo se você não estiver incorporando ele no estudo. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Então, como eu mencionei, ele é o meio de acesso às redes sociais e é a plataforma de jogo para muitos. Então, ele vai ser um distrator bastante importante. Então, síntese parcial, né? A gente está no primeiro tópico. O segundo tópico é um pouco mais rápido, né? Energia, que é o que leva o sujeito a querer alcançar o objetivo, é o desejo. A direção, que são os passos necessários para a gente alcançar o objetivo. A persistência, que é a habilidade de superar os obstáculos, superar os percalços, né? E a força, que ajuda a ignorar os estímulos concorrentes que são mais interessantes. Segundo grande tópico, mas ele é um pouco mais compacto do que o outro, a ideia de engajamento. Tá? Engajamento, como comprometer o estudante com a sua aprendizagem? Né? Nesse caso, a minha referência aqui é o trabalho de Elizabeth Berkley, né, que foi apontado e foi indicado pela professora Valquíria Missel, que vai falar daqui 2 semanas. Né? Então, a Valquíria me encaminhou esse capítulo e aquelas coisas que a gente entende, um monte de coisa do capítulo. E eu acabei me apropriando de várias coisas da Berkley, né? Trago para vocês aqui a essência. A proposta da Berkley, né, se você vai trabalhar com motivação, né, ou com engajamento, é que você trabalhe com motivação baseada em metas. Né, que os objetivos sejam claros, que os objetivos sejam bem definidos, de maneira que facilite para o indivíduo ter motivação para alcançar aquele objetivo, alcançar aquela meta. Né? E a Berkley apresenta a ideia de que motivação ela é igual a expectativa de sucesso vezes valor atribuído à meta. Né? Expressa como uma equação para a gente entender os componentes e como a gente pode mexer nesses componentes. Tá? Então, expectativa de sucesso vezes valor atribuído à meta. Expectativa de sucesso, o estudante basicamente ele vai fazer, o que ele vai fazer é estimar sua chance de sucesso naquela tarefa. Se é uma tarefa que é fácil, ou que parece ser fácil, ele vai atribuir uma alta expectativa de sucesso. Se a tarefa é difícil, claramente difícil, ou ele já teve experiências negativas anteriores com aquela tarefa, ele vai acreditar que a expectativa de sucesso dele é mais baixa. E o valor atribuído à meta se refere ao quanto o estudante acha que aquilo importa, né? Quanto aquilo vai servir para alguma coisa e o quanto ele deve fazer aquilo. E é importante chamar a atenção de que, sendo motivação um produto, né, expectativa de sucesso vezes valor atribuído à meta, se um dos dois fatores for zero, se a expectativa de sucesso for zero, se o valor atribuído à meta for zero, a motivação vai ser zero. Né? Então, do ponto de vista do professor, ele precisa deixar claro qual é a importância da tarefa, né, para que o valor atribuído seja alto, né, e conseguir viabilizar o sucesso do estudante. Ele que vai ter que alcançar o sucesso. Não vai ser o professor levando pela mão, mas que o professor aumente a chance de sucesso do estudante. O que a gente observa é que, dependendo das experiências que os estudantes tiveram antes com certos tópicos, eles estimam a expectativa de sucesso deles como muito baixa. Né? Eu tenho estudantes no ensino superior, né, e numa das minhas disciplinas, numa das cadeiras que eu trabalho, que é psicofarmacologia, de vez em quando tem umas matemáticas e umas química. Né? Tem um pouquinho de matemática, tem um pouquinho de química, e quando eu peço a fazer alguns cálculos simples, né, o pessoal já começa a olhar para o vazio, olhar para o lado, né? Porque para muitos matemática é algo difícil, que eles acreditam que tem uma baixa expectativa de sucesso para eles, né? E daí já perde o foco. Né? Outras coisas já se tornam mais interessantes. Né? O trabalho aí é identificar, vocês estão achando que não vai dar certo, vamos ver como vai dar certo. Né? E daí a gente trabalha com eles, faz o raciocínio e eles conseguem entender, porque o raciocínio em si não é difícil o que eu estou precisando fazer. Eles só, por falar em matemática, eles atribuem uma baixa chance de sucesso, uma baixa expectativa de sucesso. Então, a expectativa de sucesso vai depender, vamos começar a cruzar as coisas, da direção. Né? Se o estudante sabe como ele pode atingir o objetivo, ele já acha que tem uma expectativa de sucesso maior. Vai depender da persistência. Né? Se o estudante ele é persistente, ele é determinado, isso aumenta a chance de sucesso dele, e persistência faz muita diferença em chance de sucesso.
E a habilidade de resistir à tentação, né? A habilidade de manter o foco e evitar os distratores, certo? Então, dos elementos da motivação, 3 deles têm muito a ver com a expectativa de sucesso que o estudante identifica. E como eu mencionei um instante atrás, com o exemplo da matemática, né, a experiência anterior também é importante. Então, quando a gente está trabalhando uma atividade com os estudantes, é importante a gente saber ou identificar quais foram as experiências anteriores deles com atividades parecidas. E se foram positivas, ótimo. Né? Mas se foram negativas, a gente precisa conseguir, identificando onde eles tiveram dificuldade, né? Mostrar que não, dessa vez vai ser diferente. O valor atribuído à meta, ele vai definir a energia que está disponível para o estudante, né? E de onde vem essa energia. E vai depender muito do balanço entre motivação intrínseca, certo? Se o estudante gosta daquilo, ele acha que aquilo é bacana, ele atribui um valor alto àquela meta, né? Ou motivação extrínseca, né? E aí a gente tem que ver, o estudante está fazendo pela nota, ele vai fazer a tarefa pela nota, o estudante vai fazer porque ele identifica a utilidade futura, né? E aí a gente vê aqueles discursos, especialmente no ensino médio, isso é comum, que é, para que eu tenho que estudar isso? Né? Eu vou seguir essa carreira, às vezes é uma carreira que envolve curso superior, às vezes é uma carreira técnica, às vezes é uma outra carreira, mas a pessoa se pergunta, para que eu vou utilizar isso? E o professor, ele até tenta deixar claro para que serve, mas não necessariamente, às vezes, ele consegue ter ressonância ali com o estudante, certo? E aí a gente chega em relação pedagógica, que é um tema que permeia a nossa discussão nessas várias semanas, né? A professora Elisa Boff mencionou a relação pedagógica semana passada, eu trago junto aqui, trago também. Relação pedagógica é o diálogo entre professor, estudante e conhecimento, são relações, né? Não é só o professor e o estudante, mas como é que o conhecimento está envolvido nesse processo, né? E o que a gente precisa reconhecer é que nem todas as formas de conhecimento são interessantes ou divertidas. Nem todas vão gerar motivação espontaneamente, né? Sempre vai ter alguém que gosta daquele conhecimento, são as pessoas que frequentemente foram estudar mais esse conhecimento, mas tem certos tópicos que não são interessantes para todas as pessoas. E isso vai ser complicado, porque a gente precisa que o estudante esteja motivado, mas às vezes o assunto, para muitos estudantes, ele é inerentemente entediante, né? Como é que o professor pode, então, contribuir para recrutar a motivação por parte do estudante? Se o conhecimento, se o assunto não é interessante, o que o professor pode fazer para tentar motivar o estudante? E a gente agora está na reta final da nossa discussão. Então, uma coisa que eu posso fazer é tentar aumentar a expectativa de sucesso, né? Então, como é que o professor pode contribuir para aumentar a expectativa de sucesso? Primeiro, fornecendo uma direção clara. A gente já mencionou que direção é algo importante, saber como o objetivo vai ser atingido. Então, que estratégias são úteis? Muitas vezes a gente se comunica por texto, né? A gente vai ter, como parte do nosso webinar mais adiante, estratégias de comunicação, né? Eu vou, por enquanto, na versão bem simples, tá? Mas, na dúvida, você comunicar envolvendo voz, seja por vídeo, seja por áudio, seja com o estudante presencial falando, você consegue explicar melhor do que se o estudante estiver apenas lendo. Notem, a versão escrita da comunicação, ela é essencial, porque ela é também parte do acordo que se firma entre professor e estudante sobre como se vai atingir aquela atividade, aquele objetivo, e qual o objetivo a ser atingido. Mas é importante complementar com uma comunicação por áudio ou por vídeo, né? Exemplo concreto que a gente tem vivenciado nas últimas semanas. Quando a gente entrou no período de distanciamento social na universidade, a gente precisava orientar os nossos professores sobre como utilizar uma série de ferramentas de comunicação, né? Especialmente a ferramenta de videoconferência que a gente está utilizando. A gente fez tutoriais por texto, né? Sínteses e tudo mais. Mas a gente também incluiu um vídeo, né? O vídeo foi
foi gravado às pressas, porque foi de um dia para o outro, né? A gente já estava organizando o nosso plano para o período de distanciamento social, mas não tinha dado tempo de produzir todos os materiais. Então, o vídeo foi gravado bastante rápido, né? Mas se conseguiram condições suficientemente adequadas. E é basicamente, o vídeo é, ó, clica aqui, toca aqui, faz isso, certo? Porque quando a gente vê um outro humano fazendo, mostrando, falando, a gente costuma entender melhor, tá? Então, é importante fornecer uma direção clara. Não basta comunicar por texto. Se você puder comunicar falando ou com vídeo, isso contribui. Segundo, orientar sobre os passos que vão ser executados. Eu vou trazer um exemplo meu, que é um exemplo de ensino superior, mas que pode ser transposto sem muita dificuldade para outros níveis. Uma das tarefas que eu gosto de fazer com os meus estudantes em várias das disciplinas é construir um pôster em cima de um artigo científico, né? Então, eles têm que se organizar em grupos, eles têm que escolher um artigo, eles têm que fazer o pôster e eles têm que fazer a apresentação. De maneira simples, vocês têm que fazer um pôster e apresentar. Mas, na verdade, são 4 coisas diferentes. 1, eles precisam se organizar em grupo. 2, eles precisam escolher um artigo, e o artigo tem que ser validado por mim, professor. 3, eles precisam produzir um pôster. 4, eles precisam fazer uma apresentação. Como é que eu facilito o elemento direção? Eu quebro essa atividade, esse trabalho, nas suas etapas. Então, tem uma semana cujo único propósito é vamos formar os grupos. Depois a gente vai explicar como é que é o trabalho, mas primeiro vamos formar os grupos. E os grupos se formam, né? Se organizam de acordo com a dinâmica da turma, né? E eu vou acompanhando. Depois está todo mundo organizado, ok, agora vamos para a próxima etapa. Vocês precisam encontrar, identificar um artigo, né? Poderia ser, você tem que identificar um texto, certo? Se a gente for transpor para outros contextos. E eu explico quais são os critérios. Olha, tem que ter essa e essa característica. Eu mostro alguns exemplos. Como é que eu reconheço que o texto é adequado? Né? O que é um texto que não é adequado? E eu mostro esses exemplos. Agora, vão lá, vocês têm X tempo, X dias para escolher o texto. Depois que eles escolheram, ok, agora vamos para o pôster. Na prática, eu quebrei aquela tarefa, que era uma tarefa de médio prazo, produzir o pôster, em várias tarefas de curto prazo, em que cada tarefa tem um objetivo bem claro, uma meta bem definida, o que vai fazer que, por um lado, o estudante aumente, né? Aliás, vai fazer com que ele aumente a expectativa de sucesso, porque a meta é de curto prazo, é escolher o texto, não é fazer o trabalho, é escolher o texto. Segundo elemento, o facilitar a persistência. Né? E facilitar a persistência, o primeiro ponto é o acesso conveniente. Né? Como é que o estudante vai ter acesso às ferramentas necessárias para produzir o seu trabalho, para executar a sua atividade, para fazer os seus exercícios, por exemplo? Né? Então, eu já trouxe alguns exemplos antes, né? Mas eu trabalho com a ideia de acesso conveniente. Se tem um link, eu já disponibilizo o link. Ele não precisa descobrir qual é o link. Eu já disponibilizo o link. Eu mostro como funciona a ferramenta. Eu já oriento sobre os obstáculos esperados. O segundo elemento dentro do persistência, e esse é dos mais difíceis, é o tarefas desafiadoras, mas executáveis. Tá? Porque para a gente ter aprendizagem, a gente tem que ter transformação. Né? O sujeito tem que, de alguma maneira, sair diferente daquele processo, senão ele não aprendeu nada. Né? E para a gente, então, ter aprendizagem, tem que ter transformação, eu preciso ter algum tipo de desafio, porque é só quando a gente é desafiado que a gente percebe que a gente pode ir mais longe. O difícil é desafiar sem ser impossível. Né? E fica mais difícil ainda porque turmas diferentes, a gente está trabalhando com um grupo de estudantes, o que é fácil para um estudante é impossível para outro. Né? Então, que atividade a gente vai dar precisa, né, dar conta de ser desafiadora para todo mundo e ser executável por, espera-se, todo mundo. Né? O que eu vou dar como sugestão nesse caso? Que não adianta apontar sem dar uma sugestão concreta. Né?
Quando eu trabalho com exercícios, e o bom do exercício é que você pode ter várias questões, uma depois da outra, né? Um exercício tipo questionário, eu costumo ter algumas questões que são muito fáceis, outras questões que são médias e outras questões que são bem difíceis. Qual é o meu objetivo aqui? Que não importa o nível de habilidade que o estudante tenha, um pedaço daquela tarefa ele conseguiu cumprir. Pelo menos algumas das questões ele conseguiu responder. Por que isso é importante? Porque quando tiver um outro questionário na semana seguinte, ou um outro exercício na semana seguinte, ele lembra, eu consegui resolver alguns. Eu vou tentar de novo, porque eu também vou conseguir nessa semana. E nesse processo eu estou trabalhando em paralelo com esses estudantes, né, para eles estudarem de maneira mais eficaz, para eles estarem mais organizados. Eu costumo disponibilizar uma série de ferramentas para eles estudarem, seja provas de semestres anteriores, estudo dirigido, que é um troço mega antigo, mas que também pode funcionar. Hoje tem listas de exercícios em várias disciplinas, né? Então, tem várias maneiras do estudante estudar. E tem ali no meio sempre um pedaço que todo mundo vai conseguir fazer, de maneira que ninguém encontre uma barreira intransponível, uma parede que a pessoa não consiga superar. Ela sempre consegue pular pelo menos um pedacinho da parede. A nossa expectativa, a minha expectativa é que na semana seguinte ou mais adiante ela consiga pular paredes cada vez maiores. Né? E também nesse tipo de situação tem questões bem difíceis, para que eu desafie também aquele estudante que já tem mais habilidade. Né? Então tem que ter elementos da tarefa que sejam desafiadores para os públicos diferentes. E a minha medida de sucesso não deve ser o sujeito que alcançou o sucesso pleno. A minha medida de sucesso é o sujeito conseguiu superar obstáculos que na semana anterior ele não conseguiria. Né? Isso significa que ele está aprendendo, a gente só quer que ele aprenda mais nesse caso, mas que ele está aprendendo e que ele vai continuar motivado para seguir aprendendo. E uma coisa que é útil nesse contexto atual de muitas pessoas em casa, né, muitos estudantes em casa tendo que organizar o seu tempo, é informar o tempo previsto para aquela tarefa. Né? Eu tenho visto na internet, em alguns dos sites que eu gosto de buscar e ler, né, que tem lá tem o artigo, né, não é artigo científico, é artigo de discussão, é um ensaio frequentemente, e daí tem tempo estimado de leitura, para que você já saiba quanto tempo você vai precisar devotar para aquela tarefa. Né? Se às vezes diz 60 minutos, bom, ok, eu vou ir lendo aos pouquinhos. Né? Eu me satisfaço com a ideia de ler aos pouquinhos. Mas normalmente diz 4 minutos, 5 minutos, 9 minutos, são os um pouco mais longos. A ideia é que se você indica para a pessoa, no nosso caso, para o estudante, qual é o tempo previsto que ele vai gastar naquela tarefa, né, ou que ele vai investir naquela tarefa, isso facilita para ele ser um pouco mais persistente, porque ele sabe quanto ele precisa investir de tempo. Eu vou trazer um exemplo que não tem muito a ver com o estudo, mas que para mim é um exemplo marcante, né, que é limpar a casa. Né? Eu e a minha esposa, a gente se divide nas tarefas de limpar a casa, e então, o que eu penso? Eu não penso, eu tenho que limpar a casa. Se eu pensar na tarefa inteira, limpar a casa, eu acho um porre. Né? Não é a tarefa mais divertida do universo. Mas o que eu faço? Eu segmento. Né? Eu vou limpar os banheiros. Eu sei que em 20 minutos eu limpo os banheiros. Né? Depois que eu limpei os banheiros, ok, agora eu vou limpar a cozinha. Né? Eu sei que eu vou precisar de mais uns 20 minutos para limpar a cozinha. Ok, agora que eu limpei a cozinha, eu vou passar a aspiradora. A aspiradora vai tomar uns 30 minutos. Na verdade, eu estou executando o mesmo grande objetivo, que é limpar a casa. Né? Vou limpar o meu pedaço, né? As minhas tarefas. Mas eu não estou pensando no todo da tarefa, eu estou pensando nos pedaços da tarefa. E cada pedaço toma um tempo menor. Isso facilita para a gente manter, né, persistindo até ir cumprir cada uma daquelas atividades. E o último elemento aqui de como aumentar a expectativa de sucesso é facilitar que o estudante demonstre a força que ele tem. Né? A demonstração de força, por favor, não seja entendido como violência, mas que ele demonstre a capacidade que ele tem de resistir. Né? E às vezes é afastando a tentação.
Por exemplo, quando vai começar a tarefa, lembre-se de colocar o seu celular em outro cômodo. Porque a maior parte das pessoas, dos estudantes, está sempre com o seu celular na mão. Isso vai fazer uma coisa e costuma soltar do lado. Né? Então, explicita, coloque em outro cômodo, vai ajudar você. Né? Se alguns deles já fizerem isso, você já conseguiu contribuir para aumentar a expectativa de sucesso de vários deles. Ou utiliza o celular ativamente. Né? A gente pode ter o dispositivo eletrônico como parte da tarefa que está sendo executada. Isso eu vou trazer alguns exemplos mais adiante. Certo? Ou ele utilize o celular ativamente. Né? E também pode-se dar uma orientação extra, né, que é desligue as notificações. Né? Desligue as notificações, para que não fique aquele bip, bip, bip de cada uma das mensagens que chegam. Agora, outro elemento, né, porque era a expectativa de sucesso de um lado e valor atribuído à meta. Né? Como é que a gente vai destacar o valor atribuído à meta? Né? Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso recrutar motivação intrínseca, né, e aí as estratégias que a gente sugere são, por exemplo, utilizar gamificação. Né? Você colocar um elemento jogo como parte do processo de estudo. Eu destaco ali duas ferramentas, o Kahoot e o Socrates. Eu logo vou falar um pouquinho mais sobre as características delas. A gente vai ter, daqui a poucos dias, a entrevista com o professor Marcelo Fardo. Né? A professora Elisa Boff vai entrevistar o professor Marcelo Fardo, que vai falar muito mais sobre gamificação. Né? O link pode ser acessado, essa entrevista pode ser acessada no link que está aqui embaixo, na descrição desse meu vídeo. Tá? Então, eu vou falar brevemente sobre gamificação, mas a ideia é colocar o componente jogo como parte do processo. A maior parte das pessoas gosta de jogar. Né? Então, se você coloca o componente jogo, a pessoa frequentemente vai estar estudando sem perceber que aquilo como um esforço, porque ela está aproveitando o componente jogo. Isso pode ser feito também, mesmo que eu não vá usar uma dessas duas ferramentas, como múltiplas chances para responder um questionário. Né? Eu organizo os meus questionários, meus exercícios. Né? A gente tem um ambiente virtual de aprendizagem que permite fazer isso com bastante facilidade, mas eu vou trazer um exemplo de sugestão que é acessível para todo mundo. Mas eu organizo os meus exercícios, meus questionários de exercício, de maneira que o estudante possa fazer quantas vezes ele quiser. E vai valer o maior desempenho, o melhor desempenho. Então, é comum que as pessoas façam 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. O recorde ainda é 65 vezes. Tá? Era um questionário que, cada vez que a pessoa fazia, vinham perguntas diferentes. Né? Então, a pessoa foi fazendo bastante até também ver todas as perguntas. Mas, então, o que a gente observa é que, se você dá múltiplas chances para eles fazerem um exercício, e fazer o exercício não toma muito tempo, nesse caso específico, os estudantes frequentemente vão fazer essas muitas vezes, porque o acesso é conveniente e eles, na verdade, estão competindo com eles mesmos. Eu quero melhorar meu desempenho. Eu fiz o questionário, eu tirei 13,5, eu quero tirar mais. E a pessoa vai lá, e na segunda tentativa ela tira 5, e vai indo, e muitos vão fazendo até conseguir acertar todas as questões do questionário. Então, é uma maneira de você recrutar também motivação intrínseca. Coloca o sujeito para perceber o quanto ele está melhorando o seu desempenho, tem um elemento de gamificação aí, e ele vai continuar fazendo até alcançar o desempenho que ele deseja. E se por acaso aquele assunto não for fácil da gente recrutar motivação intrínseca, ou não for facilmente gamificável, né, o Marcelo Fardo, na entrevista daqui a alguns dias, vai conseguir talvez exemplificar que quase tudo é gamificável, mas eu ainda não tenho essa habilidade. Mas se você não conseguir recrutar a motivação intrínseca, que você mostre com clareza a utilidade, para que a motivação extrínseca consiga contribuir. Né? Então, quando é que você, na vida real, vai utilizar isso? Tá? Quando é que, na vida real, você vai utilizar esse conhecimento? E isso funciona melhor se ele vier junto com uma historinha. Daí a gente comunica a ideia. Vou trazer um exemplo que talvez faça mais sentido em ensino médio, né? Mas ele deveria ser talvez útil de maneira geral. Tem a ver com radiação. Né? A maior parte das pessoas não sabe
muito bem o que é radiação. É uma coisa que elas têm medo, né? Elas têm medo porque tem aquele símbolo característico, né? Com amarelo, com 3 pontas, né? E as pessoas, não, perigo, radiação. Elas sabem que se elas, por exemplo, vão fazer raio-x, elas têm que, né? O técnico, às vezes, está usando um equipamento de proteção, elas, às vezes, têm que colocar um equipamento de proteção, o técnico se esconde atrás de uma parede com proteção. Então, radiação é uma coisa que as pessoas têm um certo medo, né? E radiação pode ser perigoso, né? As pessoas têm medo porque ela é invisível. Um dos tópicos mais importantes quando a gente fala em radiação é dose de radiação, é quanto de radiação pegou numa pessoa. Com relação a raio-x, a radioterapia e tudo mais, que tem cálculos mega organizados, né, de quanto é seguro, quanto a pessoa pode se expor, quanto o técnico pode se expor e assim por diante. Mas o elemento essencial com relação à radiação é tempo de exposição, distância da exposição, distância que você estava da fonte de radiação, e se tinha alguma blindagem, alguma coisa no meio do caminho. Normalmente, você quer um tempo de exposição o mais curto possível, a melhor blindagem razoável, né? Porque o ideal é construir uma parede de concreto, chumbo, plástico, várias coisas, mas não é viável. Às vezes você tem que estar ali exposto à máquina, que você precisa fazer, por exemplo, um exame com raio-x. Mas então, tempo de exposição, blindagem que seja razoável e distância da exposição. Então, eu posso trabalhar o tópico dessa maneira, dizendo que a dose de radiação ela é proporcional à distância da fonte de radiação, ao tempo de exposição e à existência ou não de blindagem. Já falei com uma voz assim para ficar um pouco mais chato. Mas eu me lembro quando o meu professor que estava discutindo isso, ele nos contou essa ideia com uma história. Né? Quando eles estavam desenvolvendo a bomba atômica, estavam fazendo os primeiros estudos com material radioativo capaz de atingir o que a gente chama de massa crítica, que é quando começa a sair um monte de radiação. Nesses primeiros estudos, eles tinham lá um monte de plutônio radioativo, né? E como é que eles controlavam o nível de atividade radioativa ali, né? Fechando ou não dentro de uma bolota de metal, porque quando fecha numa bolota, né, a radiação às vezes dá umas batidas e volta, e isso aumenta a quantidade de reações nucleares, né, de fissão nuclear que está acontecendo ali dentro daquele elemento radioativo. Eles estão fazendo lá um experimento com um troço radioativo, e tu tem que mover 2 partes, né? E o que aconteceu? Tinha uma série de parâmetros de segurança ali, né? Não, tem que ter um afastador, tem que manter essa distância e tal. E o cara que estava conduzindo o experimento, ele era mais arriscado, né? E ele disse, não, peraí, eu vou usar uma chave de fenda aqui. E ele estava usando uma chave de fenda como afastador, né? Tinha várias pessoas na sala ali. Vocês sabem que vai dar errado, né? Então, o que acabou acontecendo? Esse sujeito, ele errou o movimento e ele fechou a bolota mais do que deveria e o nível de radiação chegou a níveis absurdos. Por um instante, ele rapidamente viu a bobagem que ele já feito e, né, afastou as coisas e daí tu consegue controlar melhor o nível de radiação sendo produzido. E o que ele disse? E essa foi a história que meu professor contou. Todo mundo para, todo mundo fica no lugar. Né? Eles já tinham controlado ali a emissão da radiação, mas eles precisam saber quanto de radiação cada um tinha recebido. Todo mundo fica no lugar, ninguém se mexe, porque distância é o fator relevante. Então, ele mediu a distância dele para a fonte de radiação, do colega que estava atrás dele, imediatamente atrás dele, olhando por cima do ombro para a radiação, das outras pessoas, né? E ele concluiu, eu recebi tal dose de radiação, vou morrer em X dias. Ele morreu, acho que em menos de 10 dias. Né? O sujeito que estava atrás dele, não, tu deve ter recebido uma dose menor porque eu estava no meio do caminho e eu funcionei com blindagem. Tu estava distante aí, tu tomou essa dose. Bom, alguns deles morreram de câncer 19, 20, 30 anos depois. Câncer é frequentemente, nesse caso, associado à radiação. Né? Mas qual é a ideia aqui? Eu poderia ter contado a versão mega abstrata, a versão que é o tempo, a distância, a blindagem. Mas muda a coisa se você consegue colocar uma situação de vida real, né? Uma situação de acontecer algo dramático, né? Uma situação de radiação excessiva, e aí o sujeito diz, não, tu fica parado, mede essa distância. Tu torna a coisa dramática, tu põe drama na história.
certo? As pessoas, normalmente, elas já prestam mais atenção se tu está colocando uma história. E elas conseguem, nesse caso, eu espero que vocês consigam transpor, certo? Por que que quando vocês vão fazer um exame de raio-x, né, se o exame é de tronco, por exemplo, por que que às vezes se coloca uma blindagem para proteger a região da cintura para baixo? Bom, porque tu não quer que pegue radiação ali nos órgãos reprodutivos, a blindagem é o ponto relevante. Por que que o técnico vai para longe? Bom, ele está aumentando a distância. E por que que tem aquela parede toda especial? Bom, porque está sendo blindagem, certo? Então, a gente consegue transmitir a mesma ideia, mas a gente consegue transmitir de uma maneira mais interessante. Eu me alonguei um tanto, mas eu espero que eu tenha conseguido exemplificar de maneira adequada o quanto o vida real, especialmente com uma história real, pode ou destacar a utilidade, ou às vezes até chamar atenção um pouco mais para a motivação intrínseca, porque pessoas costumam gostar de história. Né? E se for realmente apenas por motivação extrínseca que a pessoa está operando, né, apenas por ganhar alguma coisa em troca, você pelo menos tem que explicitar qual é a nota. Né? Eu não gosto da ideia das pessoas fazerem atividades porque vale nota. Mas as pessoas fazem. Né? E lembrando aqui, o professor ele pode explorar esse tipo de estratégia. Então, eu quero que meus estudantes façam os exercícios semanais que eu proponho para eles. Vale nota? Vale. Vale pouco, mas vale. E muitos estudantes, eles querem fazer toda a nota possível, eles querem alcançar todas as notas que são possíveis, certo? Mesmo que valha pouco, tá? Então, às vezes é importante explicitar que sim, vale nota, mesmo que seja pouco. E eu finalizo com alguns exemplos de ferramentas úteis, né, que eu mencionei um instante atrás, mas é também para a gente não sair só com coisa conceitual, né, mas para a gente ter também algumas coisas que a gente possa colocar a mão na massa e começar a explorar. Né. Primeiro que eu destaco, eu deveria ter entrado com animação aqui, mas vamos fazer dar certo, já que eu não entrei com animação. Foi dos últimos slides que eu fiz. Né. Ali a primeira ferramenta, a ferramenta é o Kahoot. Está ali o link para vocês, created.kahoot.it. É um questionário online gratuito. Né? Então, precisa criar uma conta, né? O professor precisa criar uma conta. E ele tem duas características. Ele pode ser feito de modo síncrono, ou seja, todo mundo ao mesmo tempo. Né? Eu gosto de fazer isso quando estou em aula presencial, mas também daria para fazer com uma aula por videoconferência. Tá? Mas também pode ser feito de modo assíncrono, né? Por até 50 pessoas na versão gratuita. Na versão paga, o assíncrono tu pode fazer com mais pessoas. Então, ele pode ser dado como tema de casa. Né? Qual é a ideia? Vão aparecendo perguntinhas, é a imagem que está ali à direita, né? Vão aparecendo perguntinhas. Qual a capital da França? Por exemplo, bem simples. Né? E o estudante, ele enxerga o que ele tem na tela dele, é o que está lá no cantinho. Ele vai apertando para ir respondendo. Ele é colorido, ele tem uma musiquinha ali, animadinha, né? Mas qual é a ideia? Você vai fazendo um monte de pergunta para o estudante, e o estudante vai ali respondendo. Se você estiver fazendo com a turma toda ao mesmo tempo, ele vai mostrando desempenho, olha, tantos acertaram, tantos não acertaram, vai dando o score de cada um, né? Tu tem o elemento gamificação aí, certo? E frequentemente os estudantes pedem, professor, não tem um Kahoot daqueles para a gente fazer? Né? Que é basicamente o estudante dizendo, professor, eu quero fazer exercício, posso fazer exercício? Pode, vamos usar a ferramenta divertida. O que ele tem como vantagem? O estudante não precisa criar um usuário, não precisa de um login. Tá? Isso é prático operacionalmente. As desvantagens é que ele não está disponível em português, então o professor precisa pelo menos aprender a se virar com os termos básicos. Ele não é difícil de usar, mas isso a gente sabe pode ser uma limitação para algumas pessoas. E ele mostra a resposta só depois que todos responderam. Né? Então, não dá para mostrar opiniões mudando em tempo real. Né? Primeiro todo mundo responde, daí ele mostra a resposta. Essa outra ferramenta aqui, né, ali a coluna da esquerda, o Socrates, ele também é um questionário online gratuito, também pode ser feito todo mundo ao mesmo tempo, síncrono, ou cada um no seu tempo, assíncrono. Né? Qual é a vantagem que ele tem? Você pode escolher quando as respostas vão ser visualizadas.
Então, se você está fazendo com uma turma em tempo real, seja na sala, seja por exemplo, por uma videoconferência, uma reunião com todo mundo online, você pode ver as respostas entrando e as opiniões mudando. Então, ele acaba sendo um pouco mais dinâmico. Mas a interface dele não é tão amigável e do que eu tenho investigado, o estudante precisa fazer um login, que já é um problema em potencial. Tá? E como outra ferramenta, essa de bastante fácil acesso, a gente tem o Google Formulários, né, que está disponível, em princípio, para quem tem um e-mail, @gmail. Né, também é um questionário online gratuito. Ele só pode ser feito no modo assíncrono, né, cada um no seu tempo, mas como vantagem ele tem uma grande variedade de questões, né, mas ele está limitado ao modo assíncrono. Né. Então, esqueci de fazer um slide final, olha a sequela. Tá? Então, o que a gente viu hoje? Né? Eu volto aqui para o... Volto aqui para o... Olha, tudo certo. O que a gente viu hoje? A gente viu dois grandes temas. Né? A gente viu motivação, que tem a ver com o desejar fazer as coisas, no contexto de estudo é o desejar estudar, ou gostar de um determinado assunto, ou exibir os comportamentos que me levem a estudar, me levem a aprender. E a gente tem outro elemento, o engajamento, que é como a gente recruta a participação do estudante, né? Como a gente compromete o estudante com o seu processo. Eu preciso, quando eu estou elaborando, estou fazendo o meu planejamento, quando eu estou organizando o que eu, como professor, vou fazer na minha prática, eu preciso levar em conta em como o estudante vai receber essa minha atividade. Eu não posso focar apenas no conteúdo, eu não posso focar apenas em como, né, eu vou chegar como é que eu vou explicar aquele conteúdo, como o estudante vai chegar na compreensão daquele conteúdo, na sua compreensão daquele conteúdo. Eu preciso também levar em conta como é que eu vou vincular o estudante a esse estudo. Né? Como é que, por um lado, eu vou tornar esse estudo atraente, é uma opção, ou como é que eu vou fazer com que o estudante reconheça o valor desse estudo. E eu preciso saber tudo o que pode acontecer no meio do caminho, né? Tudo não, mas quais são os grandes elementos que pode acontecer que dificultem para o estudante alcançar esse objetivo. E eu posso, como professor, ir melhorando essa minha atividade de maneira que eu facilite para o estudante executar e que ele consiga aprender. Notem, eu não estou facilitando o conteúdo, eu estou facilitando o trabalho, de maneira que ele tenha mais energia, mais motivação disponível para o conteúdo e aumente a sua chance de sucesso. Espero que tenha feito sentido.